Boa noite, este é o telejornal da televisão santomense. O governo santomense e o Sistema das Nações Unidas São Tomé e Príncipe assinaram hoje o novo programa Quadro de Apoio ao Desenvolvimento para o período 2017-2021. A coesão social, a credibilidade interna, externa e o crescimento sustentável inclusivo e a resiliência são as três prioridades deste novo acordo avaliado em 41 milhões de dólares norte-americanos. Manuel Salvador dos Ramos, ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, assinou por parte do governo e José Salema rubricou, em nome do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, um novo programa quadro de apoio ao desenvolvimento para o período 2017 a 2021. O acordo, que resulta de um processo de diálogo frutífero e inclusivo, constitui o quadro unificado de cooperação entre o Sistema das Nações Unidas e o governo. Pretende-se com este novo acordo aumentar o impacto dos diferentes programas das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. Este plano conjunto visa, portanto, reforçar a coordenação, a coerência e a sinergia das intervenções dos programas, dos fundos e das agências especializadas nas Nações Unidas com vista a aumentar a eficácia, ou seja, o impacto dos programas, a sua pertinência, através do alinhamento com as prioridades nacionais e os objetivos de desenvolvimento durável, a sua eficiência através da redução de empregos duplos e custos de transação. O UNDAF tem por finalidade responder aos desafios de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e as prioridades articuladas do programa do Governo 2014-2018 e algumas prioridades estabelecidas na Estratégia Nacional de Redução da Pobreza. O grande desafio deste UNDAF que nós acabamos de assinar foi, no entanto, o de formular este novo quadro com base num número limitado de prioridades estratégicas cujos resultados estivessem criteriosamente alinhados com as vantagens comparativas das Nações Unidas e as necessidades do país. Há um ano, portanto em março de 2015, o senhor coordenador e eu assinamos o roteiro que conduziu à elaboração, à formulação deste novo quadro de cooperação. Um novo quadro de cooperação avaliado em 41 milhões de dólares americanos e que assenta em 3 domínios. O UNDAF de 2017 a 2021 compreende 3 domínios de cooperação que são a coesão social, a credibilidade interna e externa, o crescimento sustentado, inclusivo e a resiliência. Estarão de acordo comigo que estes 3 domínios são de uma importância capital para o país e as populações, principalmente as mais vulneráveis. Mas também estão perfeitamente alinhados com o mandato do Sistema das Nações Unidas através dos domínios de cooperação prioritários, pois foram desagregados nos documentos do Programa Nacional que foram formulados de maneira conjunta e participativa com o Governo e outros atores nacionais. Uma das prioridades do governo consiste em erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável, garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Graças à Agenda de Transformação 2015-2030, a Agenda das Nações Unidas, nós podemos ter hoje uma visão de longo prazo daquilo que o país pretende fazer nos próximos anos, no quadro presente desse quadro de cooperação. Esta visão resume-se fundamentalmente a 2 pilares, nomeadamente a aceleração do crescimento sustentável, a criação do emprego, a redução da pobreza e a promoção da segurança alimentar e o reforço da coesão social e a credibilidade externa do nosso país. São Tomé e Príncipe é um país insular, mas apesar desta insularidade
a sua economia, apesar de ser ainda frágil, apesar de ter recursos, São Tomé e Príncipe ter recursos limitados e a sua forte dependência posterior, nós estamos a enviar esforços no sentido de que o país possa, de facto, conhecer nos próximos anos uma outra realidade, a realidade de um desenvolvimento sustentável. Governo e o Sistema das Nações Unidas assinam um novo programa quadro de apoio ao desenvolvimento para o período 2017 a 2021. Arrancou hoje o Seminário Internacional sobre a Reforma da Justiça, Ambiente e Cidadania. A abertura do evento foi presidida pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Na sala de conferências do Hotel Pestana reuniram-se, além de várias entidades, juntaram-se ao encontro vários outros juristas da comunidade dos países da língua oficial portuguesa. Na abertura deste evento, ao fazer uso da palavra, Otávio Lino, presidente da Associação Sindical dos Magistrados Nacionais, disse: ao organizar este seminário e ao subordiná-lo à temática Reforma da Justiça, Ambiente e Cidadania, não pretende apenas um encontro de confraternização de juízes. Pretende, antes e sobretudo, encontrar respostas inquietantes e pertinentes aos novos desafios com que se debate a justiça. Por isso, é caso para se perguntar: que poder judicial se quer hoje na nossa democracia? Que justiça querem hoje os cidadãos? Como podemos reformar a justiça para que esta seja fator de desenvolvimento individual, social e económico do país? Serão os juízes e estarão preparados para aquilo que a democracia e os cidadãos deles querem? Como é possível fazer mais e melhor para realizar a justiça que uma democracia exige e que os cidadãos desejam? Com esta intervenção, quero associar-me a este desafio. Com este seminário pretende-se aprofundar e interligar as questões da reforma da justiça, do ambiente e da cidadania, contribuindo para uma reflexão em torno também do processo de reforma do sistema judicial que está bem presente em São Tomé e Príncipe. Entre Portugal e São Tomé e Príncipe, o setor da justiça foi já eleito como prioritário. Nós temos uma cooperação importante, relevante, que espero que venha a ser ainda mais eficaz nesse específico domínio. Como reconhece ainda o representante do Sindicato dos Magistrados e Juristas Nacionais, é urgente uma reforma geral da justiça, de modo que esta venha a ser mais abrangente e resulte na dignidade e igualdade. A justiça tem de estar melhor do que o resto da sociedade e dos servidores públicos, porque não se pode viver sem justiça eficiente e sem regras de direito. A conjuntura reclama de todos nós um esforço concentrado num empenho determinado no sentido de reformar a nossa justiça. Uma ideia que é partilhada também pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, que presidiu o evento. Este é o nosso entendimento e, como mais alto responsável pela condução da política geral do Estado nas matérias que visam o desenvolvimento econômico e social de São Tomé e Príncipe, profundamente convencido da importância do concurso da comunidade internacional na execução de uma agenda de transformação econômica reformista visando a sustentabilidade econômica em 2030, a opção que faz o Governo pela promoção de uma economia liberal, assente na boa governação, no espírito de iniciativa e na mitigação dos riscos, não pode conviver com um sistema judicial cuja segurança jurídica seja um travão ao desenvolvimento das relações contratuais, quer internas, quer internacionais, uma fonte de prejuízo irreparável para o cidadão comum ou de depreciação do país pela comunidade internacional em termos de boas práticas de cooperação internacional, incluindo judicial e em matéria de defesa e proteção dos direitos humanos. Esta preocupação para com uma justiça justa, séria, honesta, célere e eficaz, à altura das exigências e das expectativas da sociedade e da comunidade internacional,
num país jovem, aberto, com um nível bastante razoável de educação e uma forte penetração da internet, com uma diáspora cada vez mais numerosa, com instituições democráticas jovens e frágeis, confronta-se com a questão da inexistência da herança de uma corrente lógica de transmissão da prática e dos saberes jurídicos, do conhecimento e dos valores imprescindíveis para se dizer o direito. O Seminário Internacional sobre a Reforma da Justiça, Ambiente e Cidadania tem a duração de 3 dias. Ambiente e Cidadania, este foi o primeiro tema de trabalho do Seminário Internacional da Justiça, que decorre durante 3 dias no Hotel Pestana. Foi a volta do tema Ambiente e Cidadania que se desenrolou os primeiros momentos de trabalho deste seminário. Ambiente, enquanto uma das componentes de vivência e de interação dos cidadãos, é de toda a importância que o mesmo seja protegido. Apesar de se tratar de um tema, digamos, novo, né? Recente, relativamente recente, é uma problemática muito antiga, porque a nossa relação com o ambiente é uma relação desde sempre. Nós começamos a degradar o ambiente desde que o homem surgiu no mundo. No entanto, durante muitos anos pensou-se que o ambiente era uma coisa inesgotável, podíamos utilizar à toa de qualquer maneira. Hoje já se sabe, de algum tempo, de alguns anos a esta parte, já se sabe que é preciso termos algum cuidado, portanto, com o ambiente. Daí que eu penso que devemos de facto encorajar debates desta natureza. Primeiro, para que as pessoas tomem a consciência sobre os grandes riscos e perigos que existem, portanto, da forma como nós tratamos o nosso ambiente. Segundo, para que possamos ir trilhando, digamos, o caminho, vasculhando e encontrando formas de minimizar os efeitos negativos, né, os impactos negativos da forma como as empresas agem, como as pessoas agem em relação ao nosso ambiente, que é um bem comum. O papel do Ministério Público na defesa dos direitos difusos, assim como as responsabilidades social, ambiental da sociedade civil e do cidadão e proteção ambiental, sua implementação e os dilemas da atividade jurisdicional também constituíram temas de abordagem neste capítulo. Tendo São Tomé e Príncipe ratificado desde 1998 a Convenção de Rio de Janeiro de 1992, relativa às mudanças climáticas, propõe-se assim o direito ambiental como um tema fundamental e transversal. Assim se torna uma questão nova para a legislação nacional. Portanto, é recomendável a sua apropriação. A importância da proteção do meio ambiente é tal que se encontra espelhada em vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados em setembro de 2015. Em Nova Iorque, também por São Tomé e Príncipe. Esses objetivos deverão ser alcançados até 2030. Excelências, meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, congratulo-me novamente com os organizadores deste seminário, que vão permitir que todos os agentes judiciais possam aprender com a experiência de especialistas dos países amigos. Como sabem, a independência do Poder Judicial constitui uma garantia essencial do Estado de Direito. A Justiça deve estar mais próxima dos cidadãos e responder às suas expectativas. Haver um debate, muito mais um debate entre os presentes, não é, para esclarecermos melhor este assunto, que em São Tomé e Príncipe não me lembro de ter havido ainda um tema destes em debate no país, portanto, eu acredito que possa vir a ser interessante. Ainda neste seminário, já no segundo período do dia, os participantes interagiram sobre um segundo painel voltado aos direitos e à proteção ambiental. Mais informações sobre este seminário internacional dedicado à reforma da justiça, ambiente, cidadania, depois do telejornal. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, manifestou-se hoje comovido com os atentados terroristas ontem numa instância balnear da Costa do Marfim que causou pelo menos 6 mortos e dezenas de feridos. Em mensagem enviada ao seu homólogo Alassane Ouattara, Pinto da Costa condena de forma firme
inequívoca este ato que considerou de pura barbárie, que procura pôr em causa a liberdade de se ser livre. Não tem dúvidas que o povo irmão da Costa do Marfim jamais se deixará petrificar pelo medo, como pretendem os autores destas atrocidades, lê-se na mensagem. O chefe de Estado santomense expressa a sua malgo marfinense, ao Governo e ao povo da Costa do Marfim o testemunho e sentimento de pesar e de solidariedade de São Tomé e Príncipe. A direção do Conselho Superior de Imprensa reuniu-se esta sexta-feira com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Dentre outros assuntos, esteve em debate o plano de atividades do Conselho Superior de Imprensa para o presente ano e a melhoria do salário dos profissionais da comunicação social santomense. Foi uma reunião de cerca de 1 hora, além de apresentar ao chefe do governo o livro a ser lançado pelo Conselho Superior de Imprensa e o plano de ação para este ano. A direção do CSI quis juntar a sua voz em favor do salário e do estatuto da carreira dos profissionais da comunicação social. Prende-se com a questão salarial da classe dos jornalistas, sobretudo. Abordamos com o governo a necessidade de se trabalhar no sentido de melhorar a remuneração dos jornalistas. De acordo com a porta-voz do Conselho Superior de Imprensa, sem avançar questões específicas sobre o salário dos jornalistas, o primeiro-ministro garantiu que os trabalhos estão em curso. O governo garantiu que irá trabalhar neste sentido, mas sem especificar as áreas. Existe sim a taxa audiovisual, que ainda não está a ser implementada, mas este trabalho cabe e compete ao governo. O Conselho Superior é meramente um mediador que quer fazer com que o processo se acelere mais. E queremos ajudar a trabalhar nesse sentido, mas caberá ao governo encontrar a melhor forma de fazer com que o salário da classe jornalista possa melhorar. Relativamente ao primeiro livro do Conselho Superior de Imprensa, o mesmo está a ser compilado e poderá ser publicado ainda este ano. A Comissão Política do MLSTP-PSD, no comunicado lido hoje à imprensa, aprovou a criação de um gabinete que deverá adotar dispositivos em função das candidaturas às eleições presenciais. A Comissão Política do MLSTP-PSD analisou também a atual situação política no país. A Comissão Política Nacional do MLSTP-PSD procedeu à análise da situação política e constatou que a política que o governo do ADI vem desencadeando está em cada dia que passa a desvendar-se desastrosa e a deixar a nu a sua utopia, sociedade ideal, onde poderia converter São Tomé e Príncipe numa sociedade como a de Dubai. A situação desta desastrosa política governamental já se traduz num real agravamento da vida da população que, por sua vez, vem traduzindo em acrescidas dificuldades sentidas com a crise de água e de energia que se faz sentir praticamente por todo o país, resultados dessa política mal concebida do partido e do governo do ADI. As promessas de água e de energia e de melhores condições de saúde, entre outras apresentadas no orçamento do cidadão, não podem ser cumpridas porque foram mal concebidas e com base nas promessas falsas. O governo do ADI prometeu proceder ao pagamento dos salários da administração pública sem atrasos, mas o que se registra atualmente é que os mesmos são pagos com imensos e imensos atrasos. E com esta notícia concluímos a presente edição do Telejornal. Não se esqueçam do jogo Benfica-Tondela, pontuável para a Liga Portuguesa de Futebol.